sejam todos muito bem-vindos em mais esse encontro formativo da área de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas da Diretoria Regional de Itapecerica da Serra. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Marta Prado, sou PCNP de Geografia e irei conduzir mais esse encontro nesta manhã. Aqueles que vão nos assistir logo mais, no final da tarde, da noite, eu deixo o meu abraço e desejo a todos os meus colegas de trabalho um excelente dia de formação. E antes de dar continuidade à nossa pauta formativa, gostaria de pedir para aqueles que ainda não se inscreveram no canal que se inscreva e que ative as notificações, ok? Vamos então à nossa pauta? Dando início então à nossa pauta formativa de hoje, nós vamos dividir o tema de hoje em dois blocos. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre a importância de fazer boas perguntas no processo de ensino-aprendizagem. E o segundo bloco, nós vamos começar os estudos sobre o Currículo Paulista Etapa Ensino Médio. E para esse segundo momento, eu vou contar com a participação especial da minha colega e amiga PCNP, Graciela de Artes. Mas antes disso, eu vou convidar todos vocês a um vídeo inicial de sensibilização. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Eu espero que cada palavra desse poema de hoje abrace o coração de todo sonhador desse país e que nunca deixe de acreditar. Eu disse, acredite. Acreditar é ter fé naquilo que ninguém prova. É dispensar a certeza que geralmente comprova, pois a dúvida é uma dívida e a conta só se renova. Acredite, meu povo. Acredite no improvável, acredite no impossível. Enxergue o que ninguém vê, perceba o imperceptível. E enfrente o que para muitos parece ser invencível. Acredite em você, na força da sua fé, nas vezes que você teve que remar contra a maré. Cada não que alguém lhe disse deu forças para que surgisse um desejo de provar que quando a gente tropeça, se levanta e recomeça, sem parar de caminhar. Acredite em tudo aquilo que lhe torna diferente, em tudo que já passou e no que vem pela frente. Acredite e seja forte, não espere pela sorte, não espere por ninguém, pois de tanto esperar você pode estacionar e deixar de ir além. Acredite e não se explique, pois poucos vão entender. Só se compreende um sonho se o sonhador for você. A quem possa lhe animar, a quem possa duvidar, a quem lhe faça seguir, mas não descuide um segundo, pois muita gente no mundo quer lhe fazer desistir. Acredite, pense, faça, use sua intuição, transforme sonho em suor, pensamento em ação, enfrente cada batalha, sabendo que a gente falha e que isso é natural. Cair para se levantar. Aprender para ensinar que o bem é maior que o mal. Que primeiro a gente planta e só depois vai colher. O roteiro é sempre esse: lutar para depois vencer. E que a arma mais potente seja sempre a sua mente, munida só de bondade. Se você não se entregar, dá até para acreditar nessa tal humanidade. Enfim, acredite em tudo que é bom e lhe faz bem. Acredite inclusive no que lhe faz mal também, já que para se proteger é preciso conhecer o que vai se enfrentar. E que você nunca esqueça, não importa o que aconteça, não deixe de acreditar. Valeu, Braulio. Espero que vocês tenham apreciado a escolha, né? Porque se faz muito importante nesse momento relembrar, né, a importância de acreditar. Acreditar naquilo que ninguém vê, só você. Acreditar naquilo que te torna diferente. Acreditar em tudo que passou e nas coisas que vão vir pela frente. Pegar os nossos melhores sonhos e tornar eles em suor. Fazer com que os nossos sonhos se realizem. E nesse processo a gente vai cair,
nós vamos levantar muito mais fortes, muito mais conscientes, né? Que não existe outra lei do que a de plantar e a de colher. Quem planta vento, colhe tempestade, né? Como diziam os mais sábios, nossos pais. E que a arma mais poderosa, mais potente é a nossa mente. Mas para que ela seja potente, ela tem que ser munida de bondade. E é nessa perspectiva, é com esse olhar que eu conduzo mais essa pauta. Então, nós vamos dividir essa pauta em 2 blocos. E ao final dessa pauta, nós teremos uma nova lista de presença e, juntamente, a avaliação. E quais são os objetivos dessa pauta? Primeiro, refletir sobre a importância e as potencialidades das boas perguntas na área de ciências humanas e sociais aplicadas. E promova o desenvolvimento de habilidades essenciais por meio da identificação das habilidades de suporte. E no segundo bloco, a proposta é conhecer as principais mudanças do currículo paulista na etapa referente ao ensino médio, por meio de uma abordagem inicial. E quais atividades irão compor essa pauta? A primeira é a sensibilização, que eu espero que vocês tenham apreciado. A segunda é a apresentação dos objetivos e das atividades da pauta que nós iremos concluir nesse momento. O bloco 1 será composto pela atividade 3, que nos levará a uma reflexão sobre a importância da arte de perguntar. O bloco 2, atividade 4, teremos um início dos estudos do novo currículo paulista, etapa ensino médio, que será conduzido pela minha colega de trabalho, Graciela. Na atividade 5, nós faremos uma breve sistematização e na atividade 6, a avaliação e lista de presença. Por que é tão importante fazer boas perguntas para a área de ciências humanas e sociais aplicadas? Será que elas nos fazem dar um novo olhar às mesmas questões e descobrir novas informações? Será que a arte de saber questionar é o ponto-chave para enxergar novas rotas ou caminhos? Será que talvez fomos educados para saber dar sempre boas respostas e não saber fazer as perguntas certas e, de certa forma, isso causa um bloqueio na nossa aprendizagem? Será que todas as perguntas são importantes e precisam ser avaliadas? Convido a todos vocês a assistirem um vídeo. Vamos lá?
Eu espero que vocês tenham apreciado e feito boas reflexões durante essa animação, que é uma grande crítica, né, ao mundo tecnológico, a busca pela falsa felicidade, e ela é tão importante ser abordada nesse momento ao qual nós precisamos tanto de tecnologia, não é? Nós estamos falando há vários ATPCs sobre a importância das metodologias ativas. E nós estamos a todo momento fazendo várias reflexões sobre a importância da utilização de forma correta dessas ferramentas, de forma estratégica, né? De forma que dê um suporte pedagógico para que possamos desenvolver as habilidades que são tão importantes para os nossos estudantes. Competências específicas, competências gerais, as quais formam, né, compõem um cidadão de forma integral, né? E esse é o nosso propósito. Então, eu convido vocês, né, a mais uma reflexão dos grandes pensadores que fizeram parte da nossa história. Nesse momento, nós vamos precisar muito nessas reflexões de hoje, principalmente dos professores de filosofia, que podem contribuir de forma muito valorosa para esse momento. Falando então de boas perguntas, não poderia deixar de citar algumas frases que ainda instigam o nosso pensamento. Sócrates diz: só sei que nada sei. Aristóteles: o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Rousseau: geralmente aqueles que sabem pouco falam muito, e aqueles que sabem muito falam pouco. Nietzsche: não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Quando nós pensamos nas datações, quando nós pensamos no cenário social da época em que essas frases, né, foram levantadas, nós podemos também parar e pensar quantas perguntas, quantos questionamentos, quantas observações foram feitas dentro daquela realidade, dentro do passado que foi feito e principalmente a expectativa do futuro. E por isso as perguntas são tão importantes. E eu convido todos vocês nesse momento, nesse dia, dentro do grupo de Ciências Humanas, a parar alguns instantes para fazer essas reflexões. E partindo do princípio de Sócrates, que só sei que nada sei, eu separei algumas sugestões para boas perguntas, né? O que nós precisamos para fazer boas perguntas? Primeiro, faça perguntas mais amplas. Aquelas perguntas que podem fugir do sim e do não, porque eles não proporcionam discussões e raramente produzem alguma inovação. Vá além das suposições. A lógica pode ser perfeita, mas ela foi construída em cima de uma suposição. Então, você deverá descartar cada camada desse problema. Você tem que lapidar ele muito bem. Ouça sempre os dois lados da história. Sempre existe, no mínimo, dois lados em todas as histórias. Assim como existe o lado do ensino e da aprendizagem. Faça perguntas de acompanhamento, evite fazer comentários a cada pergunta, né? Fique confortável com o silêncio. Isso também é uma resposta que contém muitas informações preciosas e você não as conseguiria de outra maneira. Ajude as pessoas a terem suas próprias ideias. Perguntar ao invés de informar. São coisas extremamente diferentes. Compreenda a diferença entre o fato e especulação. Exemplo, você pode perguntar: você conhece isso como fato? Se a resposta for sim,
e ela já foi feita com a intencionalidade, você pode perguntar como você sabe, ou você pode me mostrar a fonte dessa estatística ou reivindicação. É uma alternativa. E pensando em mais sugestões, eu fui atrás do nosso acervo, da nossa biblioteca. Fui atrás dos livros do PNLD. E os livros recebidos em 2004 eu achei essa relíquia. As 16 datas que mudaram o mundo. E esse livro, ele proporciona ao leitor um painel interpretativo da história do mundo do Ocidente, né? E toma como ponto de partida o nascimento de Cristo e vai até o atentado de 11 de setembro de 2001, em Nova York. Em 16 capítulos, o autor faz uma análise de cada acontecimento, explicando as transformações ocorridas após esses fatos. E para a nossa área de ciências humanas, quando olhamos esse cenário, nos debruçamos, nos relembramos, tem tantas boas perguntas que podem ser abordadas para desenvolver as habilidades essenciais e as habilidades de suporte que já foram ensinadas em anos anteriores. Eles nos remetem às reflexões de que, por que mudaram o mundo, né? O que mudou no mundo? Quem mudou o mundo? Todos mudaram no mundo, geograficamente falando? A pandemia da Covid-19 pode ser um fato que mudará o mundo também? Será que ele pode compor essas 16 datas e ser 17? Ou nós temos muito mais datas após o acontecimento do atentado de 11 de setembro? Então, a nossa área de ciências humanas, ela tem uma responsabilidade em fazer boas perguntas, não que as outras não tenham, mas a nossa área em específico, ela é privilegiada. E pensando em boas leituras, eu também achei esse livro. Eu acho que dá para vocês verem aí, mas eu posso deixar, se vocês quiserem, na descrição do vídeo. Então, aqui está, Os 100 Homens que Mudaram a História do Mundo, né? E nós, que somos da área, já sabemos um pouquinho, né? A grande maioria de quem foi esses homens, né? Aqui só tem 100, mas nós sabemos que temos muito mais homens que mudaram o rumo da história. E que os nossos alunos também podem ser essas pessoas, tá? Como homens, mas homens e mulheres que mudam, crianças que mudam o rumo da nossa história, ainda mais nesse momento tão tecnológico, né? Que as coisas chegam tão rápido a vários lugares do mundo, né? Então, nós precisamos levantar essas questões, essas boas perguntas e trazer a importância que nós podemos, como pessoas, como profissionais, em nossos alunos, como estando em formação, podem mudar a trajetória da nossa história e principalmente do nosso futuro, para um futuro melhor. Espero que vocês apreciem essas leituras. Então, eu vou dar um tempinho para vocês retomar as reflexões sobre a recuperação e o aprofundamento, né? Que cada um possa olhar para o seu componente curricular, fazer as suas anotações, seu diário de bordo, dos pontos que são focais para a preparação de seus planos de aula e para a realização das suas aulas. Quais que são as boas perguntas que não podem ficar de fora? E para finalizar esse primeiro bloco, né, eu gostaria de reforçar para que todas as escolas participem, né, desse concurso, o Artes 5, que é de extrema importância para todas as áreas, principalmente a nossa, a área de ciências humanas, né, que temos o registro da memória, da nossa história, do nosso presente e do nosso futuro nas artes, né? Nas artes visuais, musicais, o teatro, a dança, a linguagem, né? A linguagem integrada, que ela
tão importante para registrar a nossa passagem, né, por esse mundo. Então, que todas as escolas realizem um ótimo trabalho junto com os alunos e faça desse concurso um marco, né, onde nós possamos colocar todas as nossas expressões, nossos desejos, né, e as nossas perspectivas nesse trabalho. Para finalizar esse bloco e passar a palavra à PCNP Graciela, preparamos uma surpresa maravilhosa para todos vocês. Vou deixar vocês agora com o professor Diogo Matias, da Escola Angenor de Oliveira Poeta, que nos privilegiou com a sua arte. O meu muito obrigada, meu amigo, eu espero vê-lo brevemente em mais participações, e quem quiser apreciar a sua arte, vai ficar aqui na descrição do vídeo o link de acesso ao seu canal. Um grande abraço, nosso muito obrigado. Me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer eles me deram as chaves que abrem esta prisão. E tudo ficou tão claro, que era raro, ficou comum. Um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Me disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer eles me deram as chaves que abrem esta prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita dúvida também. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Para aqueles professores que têm só um ATPC a cumprir aqui da diretoria de ensino, eu peço que você adiante um pouquinho esse vídeo e vá lá na atividade de avaliação e lista de presença. Ou você vem aqui na descrição do vídeo e já preenche o formulário, né? Responde o formulário e assim a lista de presença sua e a avaliação já vai estar preenchida. Para aqueles professores que continuam com a gente chega no bloco 2, atividade 4, que vai ser esse estudo do currículo paulista etapa ensino médio, uma abordagem inicial. Aqui, professor, a gente vai conhecer as principais mudanças ou as mais significativas que ocorreram com esse novo currículo da etapa do ensino médio. Em 2020 e 2021, os professores vão precisar passar por formação, né, pensando nessas mudanças, por isso a gente inicia aqui no ATPC. 2021 a 2023 terá a implementação do currículo, ela vai ser progressiva.
Em 2021, a primeira série do ensino médio já vai fazer uso do novo currículo. Os materiais também já vão estar disponíveis, né, para os materiais de apoio para essa implementação, para a primeira série do ensino médio. Em 2022, a primeira e a segunda série do ensino médio vão estar passando pelo currículo paulista, etapa ensino médio. E 2023, a terceira série inicia. Tudo por quê? Porque a gente precisa pensar no projeto de vida mediante essas mudanças que ocorreram no currículo. Vamos ver como fica a organização curricular. Então, a estrutura dele vai ficar da seguinte forma: 3.150 horas durante o período de 3 anos, sendo 1.800 horas para a formação básica geral e 1.350 horas para os itinerários formativos. Notem, né, que a rede estadual ela expandiu em horas e que os itinerários formativos vão ter mais do que a carga horária definida pela BNCC, pela legislação. O componente curricular do Inova, na verdade os 3 componentes curriculares do Inova, eles vão estar presentes no ensino médio, vai ser muito importante essa presença deles também. Por isso, teve essa expansão aí de carga horária. Vamos ver aí a formação básica, o que ela traz para a gente, né? Então, ela vai trazer a área de linguagens e suas tecnologias, que vai compor língua portuguesa, arte, educação física, língua estrangeira, matemática e suas tecnologias, aí vai compor matemática, ciências humanas e sociais aplicadas, então vai compor geografia, história, filosofia, sociologia, e ciências da natureza e suas tecnologias. E aí a gente tem biologia, química e física. Isso tudo para a formação básica de 1.800 horas. Vamos ver então para os itinerários formativos o que entra. Vai entrar então todas as linguagens que eu já falei da formação básica e além disso a formação técnica e profissional. E aí a gente vai ter o Novotec para expandir aí os itinerários formativos e fazer mais sentido esse currículo para a escolha dos alunos. Mas o que são os itinerários formativos? Como eles são formados? Bom, vocês já viram a coletiva de imprensa em que o secretário fez a apresentação do currículo paulista, lembrando que ele foi aprovado só no estado de São Paulo, então saiu na frente em relação a todos os outros estados que ainda estão construindo o currículo. E eu sei também que vocês lembram, a gente passou pelaquela consulta pública, onde a gente olhava como ele estava sendo construído e colocava aquilo que a gente achava, né, se precisaria mudar alguma coisa. Bom, os itinerários formativos, eles foram muito falados nessa época, mas ainda às vezes fica uma dúvida, né? Então, como ele vai ser composto? Primeiro, 4 horas do conhecimento, então, vão ter itinerários formativos em que o aluno escolherá entre essas 4 áreas do conhecimento. Também ele vai poder optar pela formação técnica e profissional ou até por itinerários integrados, que vão misturar as áreas do conhecimento e, às vezes, as áreas do conhecimento com a formação técnica. Então, aqui na tela tem um exemplo. O estudante ele vai poder, né, e dever escolher uma das áreas de conhecimento, a formação técnica, então, ou um dos itinerários integrados para o seu aprofundamento. Lembrando que primeiro ele passa pelaquela formação básica e depois ele aprofunda em um desses movimentos. Aqui a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Quem teve a oportunidade de estudar a BNCC, o novo ensino médio, vai poder olhar para o currículo paulista e perceber que ele está bem alinhado ao que foi proposto. Por isso, eu vou trazer agora para vocês um vídeo criado pelo MEC explicando as principais mudanças que ocorreram aí e que são solicitadas para o novo ensino médio. Vamos assistir? As mudanças propostas pelo novo ensino médio buscam tornar o aprendizado mais interessante, significativo e efetivo para os jovens. Primeiro, os currículos serão compostos por uma parte comum e outra flexível. A parte comum deverá ter como referência a BNCC, que descreve as aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas por todos os estudantes.
A parte flexível será de livre escolha dos estudantes, de acordo com seus interesses e com a disponibilidade de vagas nas escolas e redes de ensino. A segunda mudança é a necessidade de trabalhar as chamadas competências gerais da educação básica. Apresentadas na BNCC, elas promovem a educação integral e colocam os estudantes no centro da vida escolar. As competências gerais desenvolvem os aspectos físicos, intelectuais, culturais, sociais e emocionais dos alunos. A ideia é estimular a autonomia, o protagonismo e a responsabilidade dos jovens em relação às suas escolhas presentes e futuras, para que sejam capazes de planejar e executar seus projetos de vida. Isso vai envolver decisões sobre a continuidade dos estudos, o começo de uma carreira, o envolvimento com atividades comunitárias e a vida pessoal e familiar, entre outras dimensões. Apoiar os estudantes a definir seus projetos de vida também será fundamental para que estejam preparados a escolher um ou mais itinerários formativos que se encaixem com seus interesses e objetivos. Uma terceira novidade é a ampliação progressiva da carga horária. Antes da Lei 13.415, as escolas de ensino médio deviam ter jornada mínima de 800 horas anuais, o que representava, em média, 4 horas diárias de aulas. Agora, até 2022, todas as instituições deverão ampliar a jornada para 1.000 horas por ano, o que aumenta o tempo de permanência na escola. Além disso, o novo ensino médio busca expandir a oferta de escolas em tempo integral. Esse modelo tem se mostrado bem-sucedido em vários estados brasileiros. Com todas essas mudanças, o Exame Nacional do Ensino Médio também terá de se adaptar. O Enem passará a ter 2 etapas. Na primeira, os candidatos farão uma prova baseada nas aprendizagens da formação geral básica. Já a segunda etapa avaliará os conhecimentos desenvolvidos nos itinerários formativos. As instituições de ensino superior que aceitarem o exame deverão considerar os resultados de ambas as etapas como critério de acesso em seus processos seletivos. Essas mudanças dependem de cronograma de trabalho que ainda será definido pelo Ministério da Educação. Vamos continuar então com os itinerários formativos. É interessante observar que o componente curricular Projeto de Vida do Inova, ele tem papel fundamental no suporte e na orientação dos estudantes para o processo de escolha dos itinerários formativos. Então, às vezes a gente pensa, mas o aluno não vai saber escolher. Por isso que a implementação é gradativa, né? Ela aborda primeiro a primeira série do ensino médio, até para que o aluno adentre ainda mais no seu projeto de vida e consiga fazer a escolha do itinerário formativo quando chegar na terceira série do ensino médio. Isso vai ser possível, então, se ele passar pelos componentes do Inova. Por exemplo, a eletiva, com as eletivas, ele tem a oportunidade de começar a tomar decisão sobre o que ele deseja aprender, né, se tornar protagonista aí desse aprendizado. Com a tecnologia e inovação, ele consegue aprofundar seus conhecimentos na área de conhecimento escolhida nos itinerários formativos. E o projeto de vida vai ajudar nesse direcionamento. Então, no quadro que a gente pode ver a composição dos itinerários formativos, mais o Inova. E é importante verificar que o professor vai manter a mesma carga horária dele, com a oportunidade de aprofundar o desenvolvimento de habilidades, né, dos estudantes, em um número menor de turmas, mas com mais aulas para cada turma. Por isso se propõe esse aprofundamento. Convido vocês a assistir outro vídeo do MEC, agora mais focado nos itinerários formativos. Vamos lá. Os currículos do novo ensino médio deverão ser compostos por 2 blocos articulados e indissociáveis. A formação geral básica, referenciada na Base Nacional Comum Curricular, e os itinerários formativos, em que os estudantes poderão escolher o que aprender
conforme seus interesses e as possibilidades de oferta das redes e escolas. Neste vídeo, vamos entender melhor os itinerários formativos, quais são seus objetivos, como eles podem ser organizados e de que modo essa novidade impacta a vida do estudante. Segundo os referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos, documento preparado pelo Ministério da Educação para orientar as redes de ensino e as escolas públicas e privadas, os itinerários formativos deverão atingir 4 objetivos. Primeiro, aprofundar e ampliar as aprendizagens relacionadas às competências gerais da educação básica, às áreas do conhecimento e/ou à formação técnica e profissional. Segundo, consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que eles realizem seus projetos de vida. O terceiro objetivo é promover a incorporação de valores universais como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Por fim, os itinerários formativos visam a desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, na escola, no trabalho e/ou na vida. Esses itinerários formativos poderão propor um mergulho dos alunos em uma determinada área, nas linguagens, na matemática, nas ciências da natureza ou nas ciências humanas e sociais aplicadas, com uma abordagem prática para os estudantes aplicarem os conhecimentos em diferentes contextos. Já os itinerários de formação técnica e profissional terão o papel de promover a qualificação dos estudantes para o mundo do trabalho, seja por meio de cursos técnicos de nível médio, seja por meio da oferta de um ou mais cursos de formação inicial e continuada, desde que articulados entre si. Programas de aprendizagem profissional, como o Jovem Aprendiz, também poderão entrar neste tipo de composição. Redes e escolas poderão ofertar itinerários formativos integrados, por meio de arranjos curriculares que combinem mais de uma área de conhecimento e/ou da formação técnica e profissional. Ou seja, é possível criar itinerários em uma única área ou que reúnam, por exemplo, conhecimentos de ciências da natureza, linguagens e matemática. Independente do tipo de itinerário formativo, ele precisará se organizar em torno de pelo menos um dos seguintes eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Essa orientação vale inclusive para a formação técnica e profissional. Cada um desses eixos tem um foco pedagógico específico e um conjunto de habilidades que precisa ser desenvolvido seguindo o que está disposto nos referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos. No eixo investigação científica, propõe-se ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade por meio da realização de práticas e produções científicas. O eixo processos criativos tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos focados no uso da criatividade. Já o eixo mediação e intervenção sociocultural busca ampliar a capacidade dos estudantes de realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. Por fim, o eixo empreendedorismo visa a expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao seu projeto de vida. Como os 4 eixos estruturantes são complementares, é bastante recomendável que os itinerários formativos incorporem e integrem todos eles. Assim, garante-se que os estudantes experimentem diferentes situações de aprendizagem e desenvolvam um conjunto diversificado de habilidades relevantes para a sua formação integral. Ao criar itinerários formativos, deve-se levar em conta as demandas e necessidades do mundo contemporâneo, avaliar o contexto da região em que a escola está inserida e considerar as condições de infraestrutura, o perfil e a disponibilidade do corpo docente das redes e escolas.
Em municípios com apenas uma escola de ensino médio, por exemplo, pode ser mais difícil garantir que os estudantes tenham acesso a um conjunto mais diversificado de itinerários dentre os quais possam escolher. Para superar isso, é possível pensar em parcerias entre escolas de diferentes municípios, com compartilhamento de transporte escolar, em convênios com outras instituições da cidade para oferta de outros espaços e oportunidades de aprendizagem, ou em atividades à distância. Também é fundamental realizar um processo qualificado de escuta dos jovens, para que suas opiniões sejam consideradas no processo de criação dos itinerários formativos. Assim, será possível identificar seus interesses e vocações e assegurar que os itinerários realmente contribuam com o desenvolvimento de seus projetos de vida. Agora a gente vai abordar como ficam esses itinerários formativos na área de linguagens e suas tecnologias, né? Na nossa área. Então ele propõe algumas coisas, né? Primeiro, a flexibilização curricular. Então a gente tem um conjunto de habilidades, mas ela é mais flexível, ainda mais quando ela se integra a outros componentes ou até outras áreas do conhecimento. Propõe-se aprofundamento, né, da formação básica, então ele passa todo mundo pela mesma formação básica, mas depois pode ser aprofundado e aqui na área de linguagens. E aí o atendimento das demandas do mercado de trabalho, né, considerando também essas mudanças que acontecem tecnológicas e também o que o estudante quer. Então, a gente precisa pensar nesse jovem, esse estudante, que ele realiza um emaranhado de tarefas, né, todas ao mesmo tempo, né? Ele assiste pelo stream, vê TV, ouve música, ao mesmo tempo vai mexer no celular, né, acessa as redes sociais, é tudo isso junto e misturado. Então, as habilidades elas precisam compreender esse contexto, né, esse novo contexto vivido pelo aluno. Então, na área de linguagens e tecnologias, o agir, criar, ressignificar, propor alternativas de mudança, né, até para problemas sociais e até globais, né, no contexto global, tudo isso tem que ser e vai ser, né, pelo currículo paulista visto. Para o currículo, é importante que o aluno perpasse aí pelos 4 eixos estruturantes que a gente vai olhar a seguir. Um eixo está voltado à investigação científica, o segundo eixo a processos criativos, terceiro eixo mediação e intervenção sociocultural e o quarto empreendedorismo. Numa próxima formação a gente aprofunda os eixos, mas aqui eu quero trazer para vocês o nosso organizador curricular, aqui está bem pequenininho, não vai dar para vocês verem, mas o próprio documento que está aqui na descrição do vídeo, ele apresenta esses organizadores. Vamos ver como é que ele fica ali na frente. Vale ressaltar que esses 4 eixos estruturantes que eu acabei de apresentar para vocês não estão apenas na área de linguagens e suas tecnologias. Eles estão presentes em todas as áreas dos itinerários formativos e também na formação técnica e profissional. O organizador curricular está muito semelhante, a estrutura dele para todos os componentes e todas as áreas. É importante que a gente, quando for estudar o currículo paulista, quando você for ter acesso ao documento, que observe isso, né, essa semelhança. Isso ajuda a gente a entender como ele está estruturado. Lembra que eu falei para vocês, e o vídeo também abordou isso, em que os alunos podem escolher uma linguagem ou ele pode optar por itinerários formativos que misturem as linguagens, lembra que integre elas? Aqui tem um exemplo de um organizador curricular que integra matemática e linguagens, ambas com as suas tecnologias. Olha lá, para alcançar essa competência geral, passando pelo eixo estruturante investigação científica, lembra que são 4, né? Esse aqui é só o primeiro deles. Ela mostra que a competência ela passa por identificar, selecionar, processar, olha quanta coisa, e analisar dados, fatos, evidências com curiosidade, atenção, criticidade. Nem vou continuar ela aqui. Olha o tamanho da dificuldade de chegar nisso. Para conseguir chegar aí,
apresenta-se, então, para a matemática, o investigar e analisar a situação-problema, identificando e selecionando conhecimentos matemáticos, né? E até elaborando modelos para representação. Para a língua portuguesa, olha como é que se está. Investigar e analisar a organização e o funcionamento e ou os efeitos de sentido de enunciados discursivos, materializados nas diversas línguas e linguagens. E aí passa por imagens estáticas, movimento, até música, linguagem corporal, e aí entre uma série de outras, né? Então, integrando essas duas habilidades aqui, o próprio organizador curricular, ele apresenta esse pressuposto metodológico, que é a exploração, a investigação científica por meio de quê? De levantamento e análise de dados. E aí a gente pode pensar nos dados tanto estatísticos, né, e de situações problemas, considerando a organização e o funcionamento e os efeitos de sentido dos enunciados. Então, olha a mistura que se faz para alcançar essa habilidade que está aqui dentro das competências gerais de identificar, selecionar, processar e analisar dados e evidências com curiosidade. Então, os professores vão precisar sentar, organizar e pensar, né, junto com os materiais que vão vir, como isso pode se dar. Então, é junto, né, eles vão ter que pensar junto, vocês, né, para conseguir apoiar os alunos. Até aqui a gente falou bastante do ensino médio que ainda virá, né, das mudanças desse novo ensino médio. Agora a gente vai aproveitar esse tema para dar uma dica super legal para vocês, para os alunos, na verdade, que já estão fazendo o ensino médio, que ainda querem fazer o Enem. Um up aí para os estudos para o Enem. Então, vamos ver o vídeo. Olá, jovem, vai fazer o Enem 2020? Eu sou o professor Roberto, da Diretoria de Ensino de Taboão da Serra, e tenho uma super novidade para você. A FECAF fez uma parceria com as diretorias de ensino de Taboão da Serra e de Itapecerica da Serra, onde criamos um curso 100% online e totalmente gratuito para você mandar bem no Enem. E para participar é muito fácil. Basta clicar neste link que aparece em sua tela, digitar seu nome, telefone e e-mail e clicar em finalizar a inscrição. Pronto, você receberá todas as instruções de acesso pelo seu e-mail. Vamos te ajudar nessa, fechou? Não perde tempo e se liga no Enem! Então, depois de tantas reflexões maravilhosas, né, das participações que nós tivemos, que somaram tanto valor a esse ATPC, é importante que nós fazemos essa sistematização, esse fechamento, né, entre o bloco 1 e o bloco 2, onde o primeiro ele faz uma reflexão, né, da arte de fazer boas perguntas, para que possamos olhar para a nossa história e ver os movimentos que foram feitos, os personagens que estavam e o porquê fizeram, né? E o segundo bloco é um estudo inicial, né, do novo currículo paulista. Então, nessa abordagem inicial, nós temos alguns pontos importantes a destacar. O professor continuará ministrando as aulas de seu componente curricular, tanto na parte comum quanto nos itinerários formativos. Todas as disciplinas serão mantidas no currículo do Estado conforme determinado pela BNCC. E nenhum dos componentes curriculares serão excluídos do currículo. E na atividade 5, eu convido vocês a realizarem a avaliação, né, e preencher a lista de presença. Deixo aqui o meu muito obrigada, um forte abraço a todos e até a próxima TPC.